amar Jesus. E o versículo que a gente deveria memorizar é o versículo de Êxodo 14, 13, 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. O livramento que o Senhor nos fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então esse é o verso para memorizar dessa semana. Acalmando nosso coração, para a gente não ter medo da tribulação, não ter medo do futuro, não ficar ansioso com nada, não ficar preocupado com nada, confiar somente, entregar somente, esperar somente o livramento de Deus a cada dia. Irmãos, cada dia acontece livramentos de Deus, livramentos extraordinários, que nós nem percebemos. E esses pequenos livramentos, e às vezes grandes livramentos, fortalecem a nossa fé pela certeza que nós temos de que Deus é um Deus pessoal que está conosco em todos os momentos. E hoje, na segunda-feira, dia 4, a consagração do primogênito. A lição começa falando que o tempo prometido de redenção e libertação estava prestes a chegar. Quando Deus deu essas orientações aqui sobre a Páscoa e sobre a consagração dos primogênitos, eles ainda estavam lá, né? Ainda ia passar aqueles dias que não vão ter tormento, mas eles tinham certeza de que o dia da libertação se aproximava, estava perto. O povo precisava estar preparado. E ao invés de Deus orientar como se preparar, Deus orienta sobre a Páscoa e faz a solicitação da consagração do primogênito. O povo precisava não apenas crer, mas precisava agir de acordo com essas crenças. Eu penso, irmãos, que hoje também nós não temos só que crer na mensagem, principalmente nas 7 mensagens peculiares da Igreja Adventista do sétimo dia. Nós não temos só que crer nessas mensagens. Nós precisamos viver como eles tinham que praticar, tinham que crer e agir. Nós também temos que crer e agir. Deus havia dito a eles o que fazer. E então, pela fé, deveriam entrar em ação. Então, como diz a música, fé é ação. Fé sem ação não é fé. Embora em um contexto diferente do que Tiago escreveu mais tarde, o princípio se encaixa muito bem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Tá vendo, irmãos? Assim como eles tinham que executar os detalhes daquela orientação de Deus para que a sua fé fosse robusta e fortalecida, para que eles tivessem uma experiência pessoal com Deus. Do mesmo jeito, o Novo Testamento também realça esse princípio. Fé não é uma coisa de palavras. Fé é uma coisa de vida, de prática. Isso a gente já sabe até demais. E se a gente não está tendo força para viver a fé, nós devemos clamar a Deus pelo Espírito Santo. Em todas as nossas orações, em todos os nossos cultos, não podemos esquecer essa realidade. Porque Ellen White diz que onde o Espírito Santo não é lembrado, e onde ele não é falado ou solicitado, ele não se faz presente. Para que adianta um culto sem a presença do Espírito Santo? Então nós temos que lembrar disso quando orar. Sempre orar pelo Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos dar esse encorajamento, essa unidade, esse poder para colocar em prática. Então manda ler Êxodo 13. Né? Os primogênitos israelitas foram poupados. Nós já vimos na lição anterior que todos os primogênitos do Egito foram mortos. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos,
primogênito, tinha um filho primogênito, quem sabe um neto também primogênito. Então, naquela casa, provavelmente tinha vários mortos naquela noite. Deus executou juízo contra o Egito, ceifando todos os primogênitos e também dos animais. Agora veja a contrapartida de Deus. No verso 2, Êxodo 13, verso 2, diz assim: consagrem-me todo primogênito. Ora, meu primogênito foi poupado. Deus diz: me dê esse primogênito. Consagre esse primogênito para mim, tanto das pessoas quanto dos animais. Assim como a praga atingiu as pessoas e os animais, Deus requer para si o primogênito das pessoas e dos animais. Todo o que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Agora a lição faz um comentário, irmãos. É bom ler o comentário, porque tem alguns irmãos que estão aqui conectados e não tem a lição, não lê a lição, não responde a lição. A lição diz assim: Deus misericordiosamente preservou as famílias israelitas que estavam sob o sangue na porta. Porque pela fé elas marcaram as ombreiras das suas portas. Foi um ato de fé. O que tinha a ver o sangue de um cordeiro com a praga? Fé, irmãos. A fé, ela não é óbvia. A fé não é óbvia. Por isso que ela é fé. Então, em seguida, Deus diz: consagre-me todo o primogênito. Nós já lemos verso 2. Mandalva? Oi. Mandalva? Bom dia a todos. Eles tiveram fé naquilo que Deus disse, né, minha filha? Deus disse: olha, façam isso. Pronto, eles creram e fizeram, né? Sim, faz sentido. Se não faz sentido, se é uma coisa que eles viram, se é uma coisa que eles não viram, se por tradição existia ou não existia, que não existia, né? Mesmo que não existisse, nunca tinham visto, eles fizeram, não, realmente. Porque uma fruta para Adão e Eva comer, qual é o problema daquela fruta? Não tinha nada nem de mal naquela fruta, né? É igual o pastor Demóstenes. O pastor Demóstenes disse que o sogro dele foi visitar foi no outro país e disse que tinha lá uma criação de porcos, uma limpeza de porcos, uma limpeza tão grande no porco, tão grande que lá o porco não era porco. Aí o porco não era porco. Aí ele disse: agora esse aí pode, tá vendo aí que esse aí pode? Ele disse: por que não pode? Ele disse: meu amigo, não é que se o porco tá limpo ou se o porco tá sujo. É se Deus disse que era para comer ou não. Se Deus disse que não, então pronto. O que é que tem uma fruta para Adão comer? Nada. Então a questão era Deus ter dito e você ter feito. Não, já que Deus disse, eu não vou fazer. Não. Então eles obedeceram conforme a palavra de Deus, a orientação de Deus, né? Então faça assim também, meu filho. Eu vou fazer, Deus me ajuda a fazer assim também. E vamos obedecer, embora que a gente entenda ou não entenda. Fique à vontade, Mandalva, continue, que está muito boa a sua lição. É verdade. Irmãos, nós temos que focar nisso, no que Deus diz. Mesmo que seja algo que pareça insignificante, que pareça sem sentido, que pareça que não tem nada a ver, que pareça que não vai influenciar. Deus é, como diz a música, Deus é sábio demais para errar. Se Deus disse, está dito. O nosso dever é crer e confiar no que Deus disse. Então, aqueles israelitas, aqueles primogênitos, foram poupados da morte. Foram poupados da morte naquela noite que todos os primogênitos do Egito morreram. Os israelitas foram cobertos pelo sangue que estava na porta. Eles foram redimidos da morte. Por isso que a lição da semana passada fazia um questionamento. Por que os israelitas tinham que, dali para frente, celebrar aquela cerimônia e
e todo ano contar aquela história para seus filhos. Por isso, irmão, por isso que eles deveriam celebrar e contar para os filhos de geração em geração, porque eles foram poupados, redimidos, assim como todos os que estão sob o sangue de Cristo estamos sendo poupados e redimidos. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. A fé é a mesma coisa Amém. hoje. Amém, amém também. O sangue não está visível. O sangue não está visível. Amém. Mas ele continua cobrindo, redimindo, protegendo. Amém. Maria Amém. José. Amém, Dulce. Amém. Deus é o dono de tudo. Pois é, o sangue que nos protege hoje, que nos redime, que nos compra, que nos limpa, irmão. Nós todos somos pecadores, irmão. Nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece a honra, nem sequer de divulgar o Evangelho, de propagar o Evangelho. Mas as pessoas têm que receber o Evangelho. E quem Deus vai usar para levar o Evangelho? Aqueles que se sentem cobertos e redimidos pelo sangue de Cristo. Isso já é um testemunho. Deus apresentou regularmente sobre como essa dedicação deveria ocorrer, celebrando a libertação da escravidão egípcia. Então, de geração em geração, de pai para filho, a Páscoa deveria ser contada, comemorada, celebrada e passada para que todos os israelitas, ao longo da história, soubessem a sua origem, conhecessem a sua origem e o poder da libertação de Deus sobre eles. Os israelitas deveriam sacrificar os animais, mas os seus filhos deveriam ser consagrados a Deus. Então, os deuses falsos, os ídolos, eles exigiam um sacrifício dos filhos. E Deus diz, no real privado com a sua palavra de hoje, Deus diz que aquele que sacrificasse seu filho a Moloque ou a qualquer um deus falso, ele deveria ser banido do meio do povo. Deus não queria a morte de ninguém, nunca quis, nem lá e nem hoje. Deus não quer a morte